Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo. Me guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá prazer. Vem, não perca tempo, nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo. Me guarda o coração. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Jesus Cristo falou, está falado. 13 horas e 7 minutos, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Nós estamos de volta com o programa Evangelho para Todos, trazendo para você a orientação do Filho de Deus, ou seja, de Deus através do Filho. Lembrando, claro, que a Bíblia é uma biblioteca, né? Existem vários livros dentro da Bíblia e entre esses livros existem os livros que trazem a orientação de Deus através de profetas e também através dos apóstolos. E tem também os livros que trazem o ensinamento de Deus através do próprio Filho. Lembrando que Jesus Cristo, ele é incorruptível. Que é incorruptível. Jesus Cristo é o único que trazia a transparência do Pai em várias revelações, em vários ensinos. Existem várias questões que nós podemos levantar que a gente não vai encontrar resposta no Antigo Testamento e nem nos apóstolos. A gente vai encontrar justamente em Jesus Cristo. É muito importante você e eu questionarmos não somente nossos líderes religiosos, né, mas também questionarmos a própria palavra, obter resposta
analisar o Antigo Testamento com o Novo Testamento, comparar qual é a diferença, né, qual é a importância, porque existem compromissos que são nossos, existem deveres que é nosso, existem direitos que também é nosso direito, e também há deveres, assim como também na lei aqui, na lei terrena, né, na lei terrena, lei do homem, né, nas nossas ordenanças existe o que? Existem deveres e também existem direitos. No mundo espiritual também existem deveres e existem direitos. E a gente às vezes tem que recorrer pelos nossos direitos e também temos que nos esforçar em cima daqueles que são nossos deveres, né? Que é o nosso dever. Então é muito importante você e eu analisarmos isso. O próprio Jesus Cristo manda a gente fazer isso em várias passagens dentro da Escritura Sagrada. Ele confronta ou está de frente com não só líderes, mas com pessoas comuns como eu e você. Pessoas comuns que eu digo pessoas que não representam, que não estão educando ou não estão à frente, né, de uma instituição, seja ela religiosa ou seja dentro de uma ideologia, à frente de uma ideologia, mas que também estão aí tendo o livre acesso à orientação da palavra de Deus. Vamos para João capítulo 15. O versículo é o número 10 e 11. Há uma passagem aqui onde Jesus Cristo fala algo muito poderoso, que de repente venha hoje se deparar com a situação que você e eu estamos vivendo, com situações que nós já vivemos, ou que talvez a gente venha ainda passar. João capítulo 15, versículo 10 e 11, a palavra de Deus diz da seguinte maneira, ou seja, Deus fala através do Filho da seguinte maneira, assim está escrito também assim, diz o Filho de Deus: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia Amigo ouvinte, nessa passagem aqui me faz lembrar de situações que provavelmente você já passou, está passando ou ainda vai passar. Nós, né, seres humanos em geral, já passamos, vamos passar, estamos passando. É muito comum dentro do Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, e hoje nos depararmos com situações onde é apresentado muitas soluções para algumas coisas. Não sei se você já parou para ver ou analisar isto, onde nós acabamos de não confiar em Deus, por causa que é apresentado para nós muitas situações, muitas soluções para determinados problemas, e a gente passa aí no tempo que a gente consegue se dedicar à área espiritual ou naquilo que é essencial para a nossa vida, que é importante, nós acabamos fazendo um círculo de coisas que nós fazemos, e que isso faz com que nós não viemos confiar em Deus, confiar no Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei se você se deparou com essa situação ou com situações assim, porque existem várias passagens dentro do Evangelho que eu vejo Jesus Cristo falando que Ele, Jesus Cristo, assim como Deus, o Pai dele, nosso Senhor, nosso Deus, Ele vai tomar a rédea disto, Ele vai trazer a solução, Ele vai criar situações que vão favorecer isto que eu e você precisamos, isso que eu e você necessitamos ou que vamos necessitar. Se você for olhar, nós preocupamos, nós
quebramos a cabeça, nós às vezes compramos, obtemos, lutamos por coisas que na verdade alguém nos apresentou e que não foi Deus como algo essencial ou importante. E isso aparentemente ia nos trazer paz e de repente é a ruína da vida nossa. Eu não sei se você se deparou com isso. Há situações que nós pensamos o que é nos apresentado como importantes para nós. E que nós brigamos, lutamos contra algo que nós defendemos como certo. E quando obtemos, conquistamos isto, chegamos a analisar, como o livro de Eclesiastes escreve, tudo isso é ilusão. Ou tudo isso é aflição de espírito. Algumas coisas que Jesus Cristo falava para os discípulos. Isso eu vou dar para vocês. Isso meu Pai Celestial, que alimenta aves, que cuida de um pé de milho no meio da roça. É claro que lá não fala do pé de milho, mas ele cita algumas passagens em Mateus capítulo 6. Ele fala que, eu falei o pé de milho ou qualquer um outro tipo de fruto, que ele tem uma casca que cuida muito bem, cuidado daquela semente que está dentro. E ele fala assim, não tem vocês, não tem eu, não tem você, muito mais valor do que isto aqui, do que esta. Então Jesus Cristo estava falando que Deus, ele vai cuidar da minha vida, ele vai cuidar da sua vida. Só que nós já somos educados no ventre de nossa mãe a não acreditar nisto, a acreditar que de fato somos nós que fazemos acontecer, somos nós que vamos conseguir através de ferramentas que nos é apresentada. E aí nós passamos a lutarmos ou a falarmos com agressividade. Tem até uma passagem que o apóstolo escreve, né, o Espírito Santo inspira o apóstolo, ele escreve, ele fala assim, ele fala, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas eu me deparei várias vezes na minha própria vida, sujeitando-se ao diabo, resistindo a Deus e obtendo a ruína para mim. Ou seja, bem oposto àquilo que nos é apresentado. E o que isso que eu estou falando para você tem a ver? Tem a ver com esta palavra aqui que eu estou lendo para você, aqui em João 15, no versículo de número 10 e 11. Ele fala assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu guardo os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha palavra permaneça. Volta ao versículo 11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Como assim? Ele está falando, se tiver o mandamento dele, se nós guardarmos o mandamento dele, Jesus Cristo, nós permanecemos no amor dele. Mas os mandamentos que nós guardamos não é o de Jesus Cristo. Há vários ritos de crença, há várias situações que nós passamos ou que nós guardamos como ritual cristão, que não é cristão. Há algumas atitudes, algumas crenças que nós carregamos conosco, que nos tira do permanecimento, do permanecer no amor de Deus. Eu me lembro quando criança, meu pai e minha mãe, a gente ia para a roça trabalhar e de repente formava ali uma chuva, formava ali um vento, granizo. E aí o meu pai, às vezes, o meu irmão mais velho falava para mim, minha irmã mais velha, olha, você fica aqui, abrigado aqui, permaneça aqui nesse lugar aqui, debaixo de tronco de árvore, debaixo desta árvore aqui caída, você permaneça aqui nesse abrigo, que eu vou em casa, né? Ou permaneça aqui, que você vai estar o quê? Você vai estar seguro, não vai te acontecer nada de ruim,
Então, aí Jesus Cristo fala isso para mim e para você. Se você permanecer, se você guardar os meus mandamentos, aí você vai permanecer debaixo do quê? Como está no Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor se descansará. Né? Quem foi da roça, ou mesmo que não seja da roça, você vai caminhar aí, fazer uma caminhada, quando o sol está bem quente, a gente entende isso, né? Que é o que? Ir para debaixo de um abrigo, se esconder de algo que é muito perigoso. Então permanecer, Jesus Cristo falou assim, se guardados os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor. Então existem várias coisas que eu lutei, que eu briguei, que eu gastei o meu tempo, o meu dinheiro, foi inútil. Para aquilo que é mais útil, eu nem lutei, nem briguei. Talvez foi desnecessário. Veja o quanto, e aqui o Filho de Deus fala para mim e para você, será que foi eu que conquistei? Será que foi eu que consegui? Será que não foi um esforço em vão, não? Eu aposto até, eu acho que já o apóstolo escreve aos Gálatas, e ele fala para eles, lá no livro de Carta aos Gálatas, você vê o apóstolo Paulo dizendo para eles assim, Jesus Cristo falou muitas coisas, e ele é o Filho de Deus, o que ele falou não é como um homem comum falando. Por quê? Porque um homem comum, mesmo sendo profeta, sendo apóstolos, era um homem sujeito ao quê? A errar, a falhar. Mas, sendo ele o Filho de Deus, então Jesus Cristo falou muitas coisas e também tomou uma atitude que o Pai mandou fazer, ou seja, passou por uma situação, e para vocês, Gálatas, foi em vão, porque vocês não assumiram os deveres que vocês devem assumir, e agora vocês não obtêm com vocês o que vocês têm de graça. Há uma herança que pertence a você, pertence a mim. Mas nós saímos debaixo do amor de Deus porque está em Cristo Jesus. Leia lá Gálatas para você ver como o apóstolo já escreve aos Gálatas falando para eles que Jesus Cristo para eles morreu em vão. Jesus Cristo para eles falou o que falou, ensinou o que ensinou em vão. Aqui vamos ler de novamente para você ver. Ele fala assim, pode ler lá a carta aos Gálatas para você ver como o apóstolo Paulo não poupou palavras quando escreveu aquela carta aos Gálatas, né? Versículo, vamos ler novamente para fechar a mensagem de hoje. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Mas os mandamentos que eu tenho guardado comigo não é o de Jesus Cristo. E os de Jesus Cristo que eu tenho comigo, eu não tenho guardado. Aí ele fala assim, se guardados os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria ela seja completa. Veja que palavra maravilhosa, né? O que eu e você corremos todos os dias? Atrás de duas coisas. Qual é? A paz e a alegria. Não é verdade? Qualquer ser humano na terra, ele corre atrás dessas duas coisas. Paz e alegria. Qualquer gasto que você tem é para uma satisfação. Ou pessoal ou de alguém que você estima, que você gosta, que você quer bem. Ninguém sai buscar algo que não seja para satisfazer ou para satisfazer a vida do ente querido ou das pessoas que ali de alguma maneira tem algum valor para ele. Amigo ouvinte, essa foi a mensagem do dia de hoje. Espero que tenha edificado a minha vida e a sua vida e que o ensinamento de Jesus Cristo ele está muito acima de qualquer ensinamento de religião, seja esta, seja aquela. E eu não sou um crítico de religião, mas Jesus Cristo é. Não só de religião, de orientação religiosa. Por quê?
Porque a orientação religiosa faz com que nós seres humanos, vemos tentar nos justificar diante de Deus pelaquela prática religiosa. E quando eu falo isso, eu falo pelo poder de Deus de justiça, não do Deus com os olhos de Deus sobre nós. Porque Deus não precisa ficar olhando para mim. Deus não precisa levantar-se da cadeira, do trono dele para comigo. Não, porque Deus não tem que cuidar só de mim. Deus tem que cuidar o quê? Tem que cuidar do mundo inteiro. Estou dizendo para você que isso é claro numa passagem que você encontra na Bíblia, onde Jesus Cristo se encontrou com um centurião. E o centurião falou para ele: Senhor, eu tenho o meu criado lá em casa, paralítico e violentamente atormentado. Falou para Jesus: eu tenho um criado lá em casa, um empregado meu, ele está paralítico, está violentamente atormentado. Ao tamanho do que este homem apresentou, ao tamanho do problema, dos dois problemas que este homem apresentou para Jesus Cristo. Jesus Cristo respondeu para ele e falou assim: eu vou lá na sua casa, eu irei e lhe darei saúde. Você sabe o que o centurião falou para ele? Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Ou seja, Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o Filho de Deus e eu sou um pecador. O Senhor conhece meu coração. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas diga uma palavra, meu criado sarará. Jesus Cristo falou assim: em verdade eu vos digo que nem todo Israel encontrei tanta fé. E o centurião falou para Jesus, falou assim: diga uma palavra, o meu criado vai sarar. Porque eu sou um homem de autoridade, eu tenho empregados, tenho soldados à minha disposição, eu digo a este, vai, aquele vem, faz isso, ele faz aquilo, ele faz. Assim também eu creio que o Senhor também tem. Ou seja, Deus não precisa se levantar do trono em favor a mim, e nem a você. Já existe um poder na terra de justiça em favor a mim, em favor a você. É isso que Jesus Cristo disse lá, é isso que o centurião creu. Ele falou assim: se o Senhor quiser, o Senhor levanta. Se o Senhor disser uma palavra, um dos seus anjos, o poder de justiça, ele vai, pela sua ordem. Eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas diga uma palavra e o meu criado vai sarar. Na mesma hora, aquele criado sarou. O que ele tinha mesmo? Ele era paralítico e estava violentamente atormentado. Veja que a situação era grave, diferente. Eu digo para você que esta é a verdade. Que às vezes eu e você não se deparamos com isto. Ou se deparamos com isto, mas não temos tempo para analisar essa verdade. Será que Deus não tratou de mim? Será que Deus não trata de você? Será que, se nós guardar o mandamento dele, será que ele não vai se manifestar em meu favor? Fazendo você e eu sermos mais sábios, mais inteligentes, não só em atitudes, mas em crença também. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, permaneça hoje e para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém, graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus, Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro.
preciso de Jesus, uma estrela pra brilhar, precisa do céu. Eu preciso de Jesus, como abelha pra viver, precisa do mel. Precisa do mel. Na cruz se entregou pra me dar o perdão, a ferida do meu coração. Por mais que eu queira, não posso pagar. Que Jesus fez, não tem como explicar. Eu era o réu, ele me absolveu. Foi para a cruz no lugar que era meu. Seu gesto sublime marcou meu viver. É por isso que agora eu quero dizer: Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo desse meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo deste meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei como nada e tudo ele absolveu e foi para a cruz no lugar que era meu. Seu gesto sublime marcou meu viver. É por isso que agora eu quero dizer: Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo desse meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo desse meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o
viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.